Nós vamos ler uma palavra. Hoje é noite de perdão aqui neste lugar. De arrependimento. De voltar ao primeiro amor. De se entregar verdadeiramente ao Pai. Através de Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 18. Versículo 23 ao 35. Nós vamos aprender um pouco com o Senhor essa noite. Vamos repartir o pão, a palavra de Deus. Mas coloque ela em prática, tudo aquilo que você aprender aqui essa noite. Toda a adoração que foi dada ao Senhor, a palavra que vai ser ministrada aqui essa noite. Amanhã, segunda-feira, temos as nossas realidades. Mas nós temos que estar com a palavra viva no nosso coração. Amém? Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35. Vamos estar meditando nessa palavra, vamos aprender juntos aqui da parte do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Todos acharam? Mateus 18, versículo 23. O título da minha Bíblia diz assim: A parábola do credor incompassivo. E a mensagem de hoje é sobre perdão. Vamos aprender um pouco com o Senhor. Em nome de Jesus. A Bíblia nos diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que sua dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu queria ter ministrado outra. Mas Deus disse para mim: tu vai ministrar sobre o perdão. Sobre o que muitas vezes nós não conseguimos fazer porque somos humanos. E achamos que o perdão tem que ser um sentimento, algo que vamos sentir para poder agir. E nessa noite nós vemos essa história de 2 homens, onde tiveram que prestar contas diante do rei. Um deles devia 10.000 talentos. E o outro devia 100. Não é verdade? Eu estava pesquisando e vendo o que valia esses talentos, 100 dinheiro, 100 denários. E 10.000 talentos nos dias de hoje são equivalentes a 350 toneladas de prata. Ou, em dinheiro correspondente a mais de 100 milhões de dólares. Se for ouro, então, é 8 bilhões de dólares, humanamente uma dívida impagável. O outro homem devia menos, cerca de 100 denários. Mais ou menos 3.000 reais, humanamente pagável. E aquele que tinha sua dívida humanamente impagável, recebeu o perdão. E aquele que era empregado daquele que pediu perdão e foi perdoado, não recebeu o perdão. Porque a sua realidade também era impagável, ele não tinha como pagar. E nessa noite nós vamos aprender a perdoar. Nós vamos aprender com o Senhor a perdoar. Porque antes de nós lermos aqui, Pedro faz a pergunta para Jesus, 2 versículos antes. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes?
Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Jesus fez uma alusão dizendo que nós temos que perdoar sempre. Não é uma quantidade, não é um número, mas sempre. Mas tu não sabe o que me fizeram, não sabe o que aconteceu com a minha vida, mas o Todo-Poderoso sabe. E nessa noite você vai sair daqui consciente, com teu coração curado, com teu coração sarado, e aprender que nós devemos e precisamos perdoar. Porque senão nós ficamos presos no mundo espiritual. E muitas vezes estamos aprisionados, não sabemos por que a nossa vida não anda. Assim como a vida deste homem. Incompassivo, fui pesquisar também o que significa incompassivo. Tem falta de compaixão, duro, cruel. Quis o perdão e não liberou o perdão. E perdão? Remissão de pena, de ofensa ou de dívida. Ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever. Ou obrigação por quem competia exigi-lo. Fica livre. Livre. Quando estamos no mundo, achamos que somos livres, não é verdade? Porque fazemos tudo que achamos que devemos fazer, da maneira que queremos, quando queremos, aonde queremos, mas só que muitas vezes nós vamos nos aprisionando. Antes de conhecer Jesus, eu fui levado a um lugar onde tinha uma senhora cheia do Espírito Santo de Deus. 1 ano antes de eu me converter. Chegando naquele lugar, eu cheio de problemas na minha vida, não sabia de que maneira resolver. Aquela senhora começou a orar por mim e olhou para mim. A tua vida está assim, filho, ó, bem amarradinha. Mas o Senhor Jesus pode te libertar. Amém. Eu fiquei sem entender um pouco disso. Levou mais 1 ano ainda para que eu começasse a desenvolver esse perdão, a entender isso que nós vamos aprender aqui nessa noite. Aquele homem devia muito, mas chegou diante do seu rei e pediu clemência, perdoa-me, me perdoa, eu não tenho como eu pagar. Porque foi o quê? Mandado vender os seus filhos, a sua esposa, ele viraria escravo. E muitas vezes nós somos escravos e não sabemos, por causa da falta de um perdão. E Satanás, ele é sujo, sabe por quê? Porque ele 24 horas ele vai ficar ao nosso derredor, esperando algo para nos aprisionar. Ou para nós sermos usados para aprisionar alguém. E o acusador todos os dias no nosso coração. A pessoa que não perdoa, nós vamos aprender um pouco o que ela não... as consequências de quem não perdoa. E vamos aprender também as consequências daquele que perdoa. O perdão nos coloca em uma prisão, irmãos, espiritual e muitas vezes física. Porque o perdão acarreta muitas vezes doenças que vão afetar o nosso físico. É dor de estômago, é gastrite, é dor de cabeça, é câncer. E espiritualmente também adoecemos, porque não conseguimos desenvolver um relacionamento com Deus. E começamos a mendigar migalhas espirituais. Ora por mim, irmão. Está difícil, que luta. Ao invés de ser usado por Deus, está sendo usado pelo inimigo. E deixando aquele ministério, aquilo que Deus colocou na tua mão, ser enterrado por falta de perdão. Mas o Senhor, nesta noite, quer revelar ao meu e ao teu coração que tu pode e tu vai perdoar. Se foi teu pai, se foi tua mãe, tua esposa, teu marido, seja quem for, que um dia te magoou. Lá na tua infância, sabe lá? Muitas vezes, quando criança, fomos magoados. E crescemos adultos cheios de feridas. Não é verdade? Recebemos um copo vazio, muitas vezes, dos nossos pais. Aquele copo vazio. E não conseguimos matar a sede de ninguém. Porque recebemos um copo vazio. Não é verdade? Como é que tu vai matar a sede de uma pessoa com um copo vazio? Não tem como. Tu vai necessitar encher ele de água para dar água para aquela pessoa. E nós também recebemos. E o nosso pai, a nossa mãe também recebeu. E assim sucessivamente vai indo. Mas nessa noite essa maldição na tua vida vai ser quebrada. Amém? Por isso que nós estamos aqui essa noite. Porque nós cremos em um Deus que pode tudo e todas as coisas.
Nós servimos a Deus. Nós não podemos ser igual ao mundo. Nós não podemos ter um coração endurecido. Me fez, vai ver. Vai pagar na mesma moeda. A Bíblia diz lá no Velho Testamento, muitas vezes, olho por olho, dente por dente, tem uma passagem. Mas o Senhor Jesus trouxe um novo mandamento. Amar o teu próximo como a ti mesmo. É difícil? Claro que é. É fácil pegar o microfone, parece, né? Mas Deus me deu essa autoridade aqui nessa noite, porque eu tenho meu coração curado nessa área. Amém? Não guardo mágoa nem rancor, porque isso vai acarretar muitas coisas ruins na tua vida. Tu não vai conseguir demonstrar o teu amor ao teu filho, à tua filha, muitas vezes, que necessita de um colo teu, ou um abraço teu, e tu não consegue. Sabe por quê? Porque Satanás coloca muros espirituais invisíveis, te separando daquela pessoa que te ama, bem próxima. E lá na rua, tu é o melhor homem ou a melhor mulher do mundo. Como tu é? Que gente fina, que pessoa boa. Dentro de casa é uma treva. Ramastore, candalabastura. Mas hoje o Senhor vai te curar. E tu vai poder chegar em casa e dar um abraço no teu esposo, na tua esposa. Tu vai começar a liberar palavras que tu nunca disse na tua vida. Porque o amor do Senhor vai habitar no teu coração. Amém? E por que nós devemos perdoar? Quais são as consequências que isso acarreta para a pessoa que não perdoa? A primeira consequência, da pessoa que não consegue perdoar. Quem não consegue perdoar, sabia? Não consegue nem orar. Não pode nem orar. A Bíblia nos diz lá em Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Bem claro, né? Palavra de Deus. A palavra é o nosso manual. Aprendemos, sabemos e não colocamos em prática porque muitas vezes não queremos. Porque o orgulho não deixa, a mágoa, o rancor não deixa. Mas nessa noite vai cair tudo por terra em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, por isso que nós estamos aqui. Essa palavra ela é forte, ela confronta, mas é para isso mesmo. O evangelho é isso, ele é confronto, ele é transformação, não pode sair do mesmo jeito. Que bom que estava o culto, glória a Deus. E amanhã como é que vai estar? Se surgiu uma dificuldade de pisar no teu pé, tu vai pisar no dele também, na outra pessoa? Ou tu vai simplesmente dizer, não foi nada, não te assusta, isso acontece, tu está perdoado. Até a Aline me trouxe agora essa situação desse menino de 14 anos lá, que levou uma arma para o colégio, que nós vimos. Um dos pais, cristão, perdeu um filho naquela situação. E diante de todos, na televisão, ele disse, eu perdoo aquele menino. Eu perdoo. Será que nós faríamos a mesma coisa? Eu me questiono também. Porque somos pais, aconteceu uma tragédia, não é verdade? Sabe lá como era dentro daquela casa? Onde aquele menino vivia, um pai e uma mãe, militares, com armas dentro de casa. O que acontecia lá dentro daquele lar? Que levou aquele menino a procurar aquela arma, levar para o colégio e descarregar toda a sua ira e a sua raiva, a sua falta de amor, a sua falta de perdão, em cima de outras pessoas, tirando a vida. Isso vai resultar no quê? Na minha e na tua vida. Nós colocarmos a nossa raiva, a nossa ira para fora. Só a nossa alma vai ser lavada, que nem muitas vezes dizem, estou com a alma lavada. A alma é os nossos sentimentos, as nossas vontades. E o Espírito Santo de Deus fica onde? Sentado do lado, olhando? Satanás, muitas vezes, ele nos usa as pessoas, entra, a pessoa faz a tragédia e ele se retira. Ele senta do lado para ver o que vai acontecer. Muitas vezes nós vemos as pessoas dizer assim, eu não sei como é que eu fiz isso. Não é verdade? Tomadas de um espírito, que muitas vezes toma o coração daquela pessoa, porque aquela pessoa fica alimentando coisas que aconteceu com ela, situações em sua vida. E cada um de nós está aqui essa noite sabe da sua vida. E o Todo-Poderoso esquadrinha o nosso coração. Pedimos perdão, mas muitas vezes não conseguimos perdoar. Nós temos que perdoar mais. Perdão mais eu tenho que dar, assim como Pedro pediu e disse e perguntou. E nós ficamos presos, que neste homem chegou diante do rei. Rei, me perdoa. Imagina você ter um filho hoje e uma dívida impagável e ter que ser vendido o teu filho. Vamos nos colocar no lugar desse homem. Aí tu te joga aos pés do rei
E o rei disse, eu vou te perdoar, porque eu tenho compaixão. Você vira as costas, aquele outro que te devia, chega a mesma situação que você, pede perdão a você, você diz, não, vai ter que me pagar. Não interessa, vai dar um jeito. E coloca aquela pessoa em uma prisão. E essa prisão que nós estamos falando, ela não é física, ela é espiritual. Porque ela vai ficar no teu coração aprisionada, porque tu vai deitar pensando, tu vai levantar pensando, tu vai trabalhar pensando e aquilo corroendo, e tu deixando de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Amém? Então, quem não perdoa, não pode, não consegue orar. A segunda consequência de quem não consegue perdoar ou de quem não perdoa, o perdão ele não é que vai te dar uma amnésia, e sim, você não vai mais lembrar daquilo que aconteceu, não vai mais te causar dor. Amém? E você vai saber estar curado verdadeiramente quando a situação que antes te inquietava, te causava dor, não te causa mais dor. Aí verdadeiramente você está curado ou curada, sarado. A ferida, ela cicatriza. Pode ficar alguma marca para nós lembrarmos que um dia nós não conseguíamos perdoar. Nós não podemos deixar aquela casca criar em cima do nosso coração, que qualquer puxãozinho com a unha vai sangrar. Amém? Quem não perdoa, quem não consegue perdoar, não consegue e não pode adorar. A Bíblia nos diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Se, pois, não trazeres ao altar a tua oferta ali, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Amém? A nossa adoração, nossa oferta ao Senhor não sobe. Não sobe ao Senhor, fica esperando uma atitude nossa, de que nós devemos estar com o nosso coração limpo, sem estar com o acusador nos apontando. Ele fez, ela fez. É muito lindo, os louvores são entoados aqui, não é verdade? São cantados, adoram. Oi Jesus, tudo isso. Saímos daqui muitas vezes da mesma maneira que entramos, por causa de uma falta de perdão. Mas tu não conhecia meu pai, me espancava, me fez isso, a minha mãe. Eu me criei sem pai. Tive que ir para um retiro para aprender a perdoar o meu pai. Meu pai teve um câncer de laringe, ficou 10 anos assim, e chegou um dia que deu um outro câncer nele. Foi para o hospital, recebi a notícia, fui lá visitar ele das pernas para baixo, ele não mexia mais. Chegando lá, eu vi ele deitado em uma cama sozinho, né? E ele começou a conversar comigo, só que a voz não sai da pessoa que é operada aqui, tu só vê, mas eu entendia tudo que ele me falava. Começou a contar algumas situações da vida dele, começamos a conversar, damos risada. E eu levantei o lençol dele, ele estava todo sujo, na verdade, necessitava de um banho. Eu não falei nada para ele, para não deixar ele envergonhado, porque ele não se sentia, ele não sabia. Eu disse, pai, vamos tomar um banho. Eu disse para ele. Ele disse, tu pode me ajudar? Eu disse, claro que eu posso, eu estou aqui para isso, mas eu já volto. Fui ao centro, comprei um pijama, comprei um shampoo, sabonete, comprei um cortador de unhas, um aparelho de barba, cheguei lá, estava ele lá do mesmo jeitinho, não tinha ido ninguém lá ainda. Eles vão tomar um banho, pai, vamos. Coloquei uma cadeira de roda, né, aquelas que tem um assento privado, levei ele para o banheiro. Ele me disse assim, filho, só cuida um buraco aqui, que senão entra água aqui eu me afogo. Eu disse, amém, pai. Coloca a mão aqui então, vamos lá. E começamos a conversar, daqui a pouco entrou um pouco de água ali. Na hora foi meio assustador, depois virou em risada. Onde eu quero chegar com isso? Ali eu não conhecia Jesus ainda naquele tempo. Mas eu sentia no meu coração que ele não fez por mal o que ele fez para mim. Porque ele também recebeu um copo vazio. E até então eu não entendia. Até aquele dia eu não entendia. O que ele tinha recebido, ele tinha me passado. Ele passou para mim aquilo que ele recebeu. E muitas vezes nós passamos isso, um copo vazio. E não foi por orgulho, porque eu nunca fui de guardar mágoa. Eu disse, pai, vamos tomar um banho. Deixei ele assim, claro. Cortei as unhas dele, fiz a barba dele, dei um banho nele, troquei a roupa dele. Ficamos mais um tempo junto ali, levou mais alguns dias e ele veio a falecer. Passei um dia dos pais só com ele, em toda a minha vida. Com 37 anos aconteceu isso, eu estava. Ele com 55, 56 anos.
E tive que ir para um retiro, pedir para o Senhor ministrar meu coração, para liberar o perdão para a vida do meu pai e para eu ser liberto. Porque eu estava aprisionado, que muitas vezes ele vinha para me ver quando eu era menino, levava um amigo junto, bebia e me apontava como um troféu, esse aqui é meu filho. Só que eu fui crescendo e fui vendo isso e fui me afastando dele. Porque ele prometia e não cumpria. Somos pais, mães, não prometa aquilo que você não vai cumprir para o seu filho. Isso gera uma ferida muito grande dentro dele ou dentro dela. Não prometa o que você não vai cumprir. Amém? Hoje é noite de perdão aqui neste lugar. Amém? A terceira consequência de quem não perdoa. Quem não perdoa não pode ser perdoado, é básico. Não é verdade? Perdoa-me, Senhor. Aí passa aquela pessoa assim, mas vai ver. De que maneira nós vamos pedir perdão? A Bíblia nos diz, Mateus capítulo 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando nós perdoamos, automaticamente recebemos o perdão e somos libertos. Quantas pessoas estão sofrendo de doenças físicas por falta de um perdão, assim como eu falei no começo. Um câncer lá no estômago. O inimigo, ele agiu muito no nosso estômago fisicamente. Muitas vezes ele vem com um ataque no nosso estômago porque o sistema nervoso já libera algo para o nosso estômago. O suco esse, eu não sou médico, não entendo muito, né? Esse ácido, e muitas vezes nós ficamos atacados com dor no estômago, não conseguimos mais nem comer nada, perdemos a fome, e o inimigo se apodera disso e muitas vezes gera uma gastrite, e uma gastrite vai para um câncer. Por causa de uma falta de perdão. O orgulho, a vaidade. Não vou perdoar, me fez, não interessa. Se vir me pedir perdão, até vou perdoar. Mas ela lá e eu aqui. Amado e amada do Senhor. Não tem mais si. E não tem ser. Não tem eu acho. Perdoou. Está perdoado. Não pega mais a tua varinha de pescar e vai lá buscar de volta aquilo que o Senhor jogou lá no mar do esquecimento. Que nós, seres humanos, gostamos muito de, muitas vezes, fazer uma pescaria espiritual e trazer de volta para alguma situação dentro do nosso lar e buscar aquilo que já está resolvido. Quando nós estamos discutindo ou tentando acertar algo que o Senhor quer que nós venhamos acertar, não coloque alguma outra coisa, outro assunto que já está resolvido. Naquele momento que o inimigo quer soprar mais a narina dele, ele quer tocar, é gasolina no fogo. Se nós formos resolver algo, é aquilo que está sendo resolvido. Amém? E se acerte. E volte ao primeiro amor. E abrace a tua esposa. Abrace o teu marido. É difícil? Muitas vezes é, claro. Mas o Senhor nos perdoou primeiro. Amém? Imagina, Ele enviou o Filho. Ouvimos todas as pregações isso. Por que não aprendemos então? Por que endurecemos o coração? Ah, mas eu apanhava todos os dias. Eu fui abusado. Tu não sabe. Mas o Todo-Poderoso estava ali te guardando. Porque Ele queria que você estivesse aqui essa noite. Para que você fosse curado, curada, sarada por Ele. Porque esse perdão não é humano. É um perdão do Pai. É no mundo espiritual que nós estamos falando, não é no físico. Esse perdão tem que ser liberado no mundo espiritual. Satanás, ele vai colocando naquele saco dele, muitas vezes, o que nós falamos, pensamos e colocamos em prática o pensamento. Porque ele lança o pensamento em nossa mente e nós abocanhamos. E ficamos mastigando, e vai ver, e vai ver, e vai acontecer. Quando eu ver, estoura a bomba. Não é verdade? E muitas vezes irreparável o erro. Este homem sabe lá o que fez com tudo isso. Gastou tudo, que chegou a comprometer a sua família. Imagina, filho, mulher, chegou diante do rei, o rei com muita compaixão, disse, eu te perdoo, tu está liberado. E a mesma situação se criou para ele. E ele disse, não quero saber, tem que me pagar, me dá o que é meu. Não é assim que muitas vezes nós agimos?
me fez, vai pagar na mesma moeda. Só deixa eu ter a oportunidade para ver o que vai acontecer. Vou falar poucas e boas. Vou colocar ele ou ela no lugarzinho dela. Como é bom para a nossa alma fazer isso, né? A nossa alma fica assim, tô leve. E no mundo espiritual, aprisionado. E Jesus Cristo ali, o que Jesus disse para aquele homem que estava à sua direita? Diz: Jesus, sei que não mereço, mas perdoa-me. Ele diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Amém? Será que nós teríamos esse coração desse homem que fez tudo errado na vida dele? Tudo errado. Para ser crucificado, Jesus, o único que não fez nada, estava sendo crucificado. Por quê? Por causa de mim e de você. Porque nós fizemos tudo errado. Amém? Vamos nos colocar agora no lugar, nós olharmos para a cruz. Imagina agora ali Jesus pregado na cruz, nós olhando para ele, e Jesus olhando com aquele olhar amoroso, de compaixão para mim e para você, e você olhar assim: Jesus, deixa para mim, eu sei como eu resolvo isso aí. Eu sei, tá? Tu não sabe de nada, Jesus. Não sabe o que ela fez, o que ele fez para mim. Depois que eu resolver isso aí, a gente conversa. Não agimos assim muitas vezes? Então o sacrifício de Jesus não vai valer nem para mim nem para você, se nós pensássemos assim. E se nós continuarmos pensando assim a partir de hoje. Mas eu vim aqui no culto para receber uma palavra de vitória. Mais do que essa? Tu conseguir liberar o perdão, tu quer uma vitória maior do que essa na tua vida? Ou tu quer ser rico, rica? Tu quer ter saúde? E muitas vezes tudo isso que tu desejas está preso em um perdão. Sabia? Mas como assim? É espiritual? É espiritual? Nós não viemos para a igreja para aprender coisas materiais e físicas. Nós viemos para aprender as coisas do reino. Por isso que diz aqui, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas do seu servo. É semelhante ao reino dos céus. Nós não podemos viver a nossa vida aqui pensando que nós vamos ficar aqui para sempre. Nós temos uma vida eterna nos esperando. Amém? E vamos ficar aprisionados aqui por quê? Porque muitas vezes queremos e achamos que temos que conquistar, Deus quer. Que temos que ganhar, Deus quer. Mas tem sido da vontade do Senhor essa tua conquista, essa tua busca? Onde é que está o teu coração hoje? Deixa o Senhor esquadrinhar agora o teu coração. Fecha os teus olhos assim, 5 segundos. Onde está o teu coração hoje? No teu esposo, na tua esposa, nos teus negócios? Nos teus filhos? No teu dinheiro? No teu braço? Na tua força? Na tua saúde? Na tua sabedoria? Na tua inteligência? Onde está o teu coração agora? Aonde? Tem que estar no Senhor em primeiro lugar. Em primeiro. A Bíblia nos diz isso. Nós não podemos fugir dessa realidade. Amar ao Senhor acima de tudo e todas as coisas. Ao Senhor, homens, as esposas e filhos. Mulheres, ao Senhor, ao esposo e filhos. E assim, consequentemente. E muitas vezes não conseguimos amar a esposa por causa de algo que falou, que ficou mal resolvido. Não fique mais mal resolvido. Por mais dolorido que seja, palavras, atitudes, senta hoje à noite em casa e faça isso. Peça perdão. Libere o perdão, porque Deus quer te ver livre. Deus quer ver você escrevendo um bilhetinho, deixando em cima da mesa da tua casa, que tu deixava quando era namorado, que hoje tu não deixa mais, terminou a tinta da caneta. Tem para comprar em qualquer lugar. Terminou o papel, pega um caderninho do teu filho ou da tua filha. Mas eu nem sei fazer isso, aprende. Amém? Aprendemos com o Senhor. Como é que aprendemos tantas coisas que nos traz malefícios, ao invés de nos trazer benefício? Parece que aquilo que o nosso umbigo quer, está bom. Não é verdade? Mas aquilo que vai me deixar assim, será que eu faço? Se eu fizer, vai ficar desse jeito. Vai lá e faça. Uma vez eu ouvi um pastor contando uma história
sobre um marido que chegou no pastor. Pastor, eu não quero mais saber daquela minha mulher, não quero. Aquilo é uma cobra, é assim, assim, assim. Terminou. Quero me separar, pastor. Tudo bem, não tem problema. Mas vamos fazer o seguinte, eu e tu. Durante 3 meses, tu vai fazer tudo ao contrário do que tu fazia antes. Tudo, mas tudo. Tu deixava a toalha em cima da cama, agora tu vai lá e pendura. Tu deixava a tua camiseta do lado do avesso, tu vai desvirar a tua camiseta e tu vai pendurar. Traz flor para ela, tu não trazia? Traz flor para ela. Tu não levava ela para jantar? Começa a levar para jantar. Amém? Tu não falava palavras para ela que ia edificar, que ia dizer para ela como tu tá linda hoje, teu cabelo tá bonito, que bom que tu fez tuas unhas, como tu tá cheirosa. Começa a liberar palavras para tua esposa. Tá bom, pastor, eu vou fazer isso, mas depois disso eu vou largar. Pode largar, mas primeiro faz isso. Amém? Amém. E o tempo passou, e aqueles 3 meses passaram 4, passaram 5, passou um ano e meio. E aquele pastor voltou lá naquela igreja para pregar e viu aquele homem, viu uma mulher do lado dele. E ele veio, pastor, sou eu, queria falar com o senhor. Fala, lembra de mim assim, assim? Lembro, claro. Tu fez tudo que eu te pedi? Fiz tudo, pastor. E aí te separou? Eu não. Mas bem capaz que eu vou fazer isso. Eu tenho a melhor mulher do mundo do meu lado. Uma mulher que me ama, que cuida de mim, que eu aprendi a amar. Eu comecei a mudar, ela mudou comigo. Amém? Aonde é que nós queremos chegar com essa história? Muitas vezes queremos mudança. Dentro do nosso lar, na nossa esposa, nos nossos filhos. Mas por que a mudança não pode começar a gerar em nós primeiro? Por que essa mudança tem que ser no outro e não em mim? Por que o outro tem que me perdoar e por que eu não posso perdoar? E aquele pastor sabia o que estava falando e disse, viu como vale a pena mudar? Viu como vale a pena fazer tudo diferente? Viu como vale recomeçar do zero e plantar Jesus? Viu como vale a pena plantar o amor? Nós temos que aprender a perdoar aqui essa noite. Amém? Você não pode sair do mesmo jeito que entrou aqui essa noite. Não pode. E não vai e não deve. Porque o Senhor não vai deixar. Amém? A quarta consequência de quem não perdoa, de quem não consegue perdoar. Quem não perdoa, adoece. Tiago 5,16 diz assim: confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a sua súplica. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Uma pessoa chega em ti, tu pode fazer uma oração por mim? Posso? Claro que eu posso. E você tem um coração endurecido, que não consegue perdoar, que não libera o perdão. Você tem condições de orar por esta pessoa? Responda para você mesmo, não para mim. Chega uma pessoa necessitada na mesma área que você foi, magoada, ferido, pedindo oração, conta a situação dela para você, chorando, pedindo, ora por mim, meu irmão, ora por mim, minha irmã. Você com certeza, vou orar. Começa a contar e você se coloca no lugar daquela pessoa, com um coração duro. Será que essa oração vai ser ouvida? Você tem condições de fazer essa oração? Por isso, quem não perdoa, adoece. E não consegue orar, não consegue buscar, não consegue curar ninguém. A Bíblia nos diz que um cego não tem como conduzir o outro. Muitas pessoas estão doentes, com depressão, doentes fisicamente, psicologicamente, sem falar no âmbito espiritual. A ausência de perdão causa raiz de amargura. Hebreus 12:15. Tudo que está sendo falado aqui essa noite está embasado na palavra. Nós não podemos fugir disso. Tudo. Amém? Não é coisa que veio de mim, mas é o que está na palavra de Deus. É o que nós temos que colocar em prática. Hebreus 12:15 diz que causa amargura no nosso coração. Geralmente vem atrelado às doenças psicossomáticas, onde o corpo revela a alma doente, expressa um físico doente. Não é assim que funciona muitas vezes? Sai daqui de perto de mim, não consigo nem ouvir a tua voz.
Sai daqui. Dá um tempo para minha cabeça. Como é ruim ouvir isso, né? E tão fácil muitas vezes de dizer isso. Magoamos e não queremos ser feridos. Mas nós temos um Deus aqui essa noite que também tem consequências maravilhosas, boas, que traz o perdão. A primeira delas, da natureza do povo de Deus, é perdoar. Amém? O que eu quero dizer com isso? Quando confessamos Jesus Cristo, recebemos a presença do Espírito Santo em nossa vida. E a partir dali começa a trabalhar o nosso coração e a nossa vida. Ser cristão é ter uma nova natureza novamente. Nova vida e um novo coração. Este coração é um coração de carne. Ezequiel 36:26 diz: tirarei o coração duro de pedra e colocarei um coração de carne. Que coisa boa ouvir isso, né? Que coisa boa. Duro foi ouvir a primeira parte, as coisas ruins, porque nós queremos só ouvir coisas boas, não é verdade? Mas o nosso Deus, Ele quer plantar coisas boas no nosso coração. Mas só que nós temos que estar com o nosso terreno do nosso coração, com a terra arada, com adubo, para o Senhor só colocar semente e ela vir germinar. A segunda consequência daqueles que conseguem perdoar, por que nós temos sido muito perdoados? Aquele que consegue perdoar, consegue ser perdoado. 1 Pedro 18:19 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Amados, aqui diz tudo. É pelo sangue fomos perdoados, pelo sangue de Jesus. A Bíblia nos diz o legado que nossos pais muitas vezes deixaram. Amém? Se todos aqui tiverem pai e mãe juntos, pai e mãe bons, glória a Deus. Ótimo, maravilhoso, bênção. Mas muitos não tiveram. Amém? E aqueles que não tiveram, o Senhor quer falar o coração. E mesmo aqueles que tiveram, hoje vão sair daqui com a semente do perdão no coração. Amém? Para poder sair daqui liberto. Nós fomos curados pelo sangue, perdoados pelo sangue de Jesus. É precioso. Gente, isso é muito profundo. É muito profundo. E muitas vezes nós banalizamos isso, meu Deus. Parece que Jesus tem que estar pendurado em cada poste da rua para nós nos lembrarmos disso. Meu Deus. Está muito forte a presença de Deus aqui, pastor. Deus está falando muito forte ao meu coração aqui. Tem pessoas com o coração duro. Está ouvindo a palavra e ainda está com o coração duro. Mas o Espírito Santo de Deus está martelando. Está martelando. Está esmiuçando. Ramastura, candalabastura. E você vai sair daqui nessa noite com o teu coração curado, sarado. Tu não vai ter mais esse coração duro dentro do teu peito. Porque isso só tem te trazido dor e sofrimento. Quer continuar assim? Aquele espírito de autocomiseração. Ah, eu sou um coitado, eu sou uma coitada. Isso não agrada a Deus. Isso só te traz dor e sofrimento. E para aqueles que estão em volta de ti é a mesma coisa. Porque está sempre lambendo as feridas. Começa a te preocupar com os outros. Que Deus vai cuidar de ti e da tua família. Quando eu aprendi isso, minha vida mudou. Uma vez eu estou entrando num culto, o pastor diz: pastor, ora por mim. Diz: Marcelo, eu quero falar algo muito sério para ti. O dia que tu verdadeiramente entender o plano que Deus tem na tua vida, tu vai parar de mendigar a oração. Não é que orar um pelo outro seja mendigar, mas é que nós estamos muitas vezes com o espírito assim. Ora por mim, eu sou um coitadinho. Temos que orar um pelos outros. A Bíblia nos diz, mas nós temos que buscar a autoridade de Deus em nossa vida. Amém? E quando eu entendi aquilo na entrada de um culto, na porta, aquilo mudou e mexeu comigo. Meu Deus do céu. Eu estou experimentando só migalhas do Senhor quando o Senhor tem um banquete para nos dar. E quando nós estamos presos com a falta de perdão, nós vamos nos alimentando de migalhas. E às vezes, estou estufado. Sabe por que está estufado? Teu estômago já está doente. E qualquer coisa te serve. Mas o Senhor tem um banquete para mim e para você essa noite. O banquete do perdão, da restituição, da alegria, da paz, do amor, da presença do Espírito Santo em tua vida. Eu nunca senti a presença de Deus, vai começar a sentir a partir de hoje. Amém? Eu não ouço a voz de Deus. Como é que se ouve a voz de Deus? Eu não sei, todo mundo fala, eu não sei.
Para de ouvir a tua voz, a voz do mundo, a voz de Satanás, começa a ouvir a voz de Deus. Mas de que maneira? Te aproxima do Pai. Parece que Deus tem que pegar e começar a gritar: Marcelo, Marcelo. Orecanda labastúria, o Senhor está aqui. Ele está aí. Ele está aí, Ele quer entrar. Não fecha mais a porta do teu coração. Entrega a chavezinha, a reserva, aquela que tinha guardado lá na meia. Ó, o Senhor está aqui. Perdão, Senhor. Eu guardei essa aqui também. E aquela outra que está debaixo da sola do sapato, aquela tu tira também, dá para Ele. Não fica com mais nenhuma. Mas entrega. Entrega. A entrega. Hoje é noite de entrega. Quem perdoa, porque as pessoas misericordiosas exercem o perdão. São felizes e alcançam a misericórdia de Deus. Por que que nós devemos perdoar? Eu li agora, porque as pessoas misericordiosas que exercem o perdão são felizes e alcançam a misericórdia de Deus. Então me prova, vou ler a palavra. Mateus 5 e 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão a misericórdia de Deus. Amém? Nós estamos falando da palavra de Deus. Nós estamos falando do Todo-Poderoso, do nosso paizinho querido. Quantas vezes eu necessitei de um colo? Quantas vezes, meu Deus? Quantas vezes a gente vai ficando um homenzinho, né, Mateus? Aquela idade ali, 14, 15, 16, né, meu irmão? E nós necessitamos de um colo, de um abraço. E quantas vezes eu não tive esse colo? Eu tive que me virar sozinho. Mas hoje eu tenho um pai. Amém? Todos nós que estamos aqui temos um pai terreno, mesmo ausente muitas vezes, mas nós temos um pai celestial que cuida, que guarda, tão amoroso que te trouxe aqui essa noite. Que amor, né? Que amor! Bem-aventurados os misericordiosos. Ser bem-aventurado, sabe o que significa? É ser bem. É ser sobremaneira feliz, ir bem em todas as coisas, em todas as áreas. É sobremodo, é algo que nós nem entendemos. Às vezes nós não pensamos assim quando estávamos no mundo sem Jesus. Acontece alguma coisa boa, e estou até desconfiado. Não é assim? Logo, logo já vai vir algo ruim. A gente fica sempre com o pé atrás, né? Mas só que quando nós temos Jesus, nós temos que pensar ao contrário. Vem algo bom, vai vir algo melhor. Tem algo melhor, vai vir algo ótimo. Tem algo ótimo, vai vir algo sobremodo, sobremaneira. Melhor ainda. Amém? Claro que temos dificuldades. O Senhor disse, no mundo teria aflições. Mas nós não podemos só viver o ruim. Deus tem uma vida boa aqui para nós. E uma vida eterna nos esperando. Estou quase encerrando. Misericórdia é ter compaixão. É um ato concreto e a manifestação do perdão da graça de Deus. Simplificando, é se colocar no lugar do outro. Amém? Eu testemunhei já aqui outra vez. Lá em 2005, logo que eu me converti, passei por um homem, aspecto de mendigo, aquele homem caminhando bem devagar. E Deus falou ao meu coração, tu vai parar, e tu vai falar do meu amor para ele, e tu vai abraçar ele. Eu disse, essa é a coisa da minha cabeça. Passei e disse para o Senhor, Senhor, se é o Senhor, ele vai passar quando eu estiver ali. Não dei muita bola. Saí da empresa, está passando aquele homem. Maltrapilho, de chinelinho de dedo. O que me chamou a atenção foi os pés dele, inchados, muito inchado. Parei numa sombra, esperei ele se aproximar de mim. Me apresentei para ele, perguntei o nome dele, disse, Gilberto, é o meu nome. Disse, querido, tu conhece Jesus Cristo? Eu conheço. Ele fez assim para mim, eu conheço. Durante 20 anos eu congreguei em uma igreja. Eu era usado, eu orava pelas pessoas, eram curadas. Eu expulsava demônios. Eu era muito usado nas mãos do Senhor. Mas um dia eu deixei uma brecha. E o inimigo entrou e destruiu a minha vida e a minha família. Eu ia trabalhar e a minha esposa ficava falando algo ao meu coração, que aquilo me inquietava. Um dia eu cheguei em casa, ela me discutimos, eu peguei uma faca e passei no rosto dela, cortei o rosto dela. Saí correndo. Meu filho veio atrás de mim, bateu em mim que nem um bandido. E a partir dali a minha vida virou de cabeça para baixo. Fazem 10 anos que eu estou afastado do Evangelho.
E às 5 que eu durmo lá, ó, com os cachorros, tem cavalo lá, umas vaquinhas e uns cachorros. O dono deixou eu morar lá e dormir lá. E os teus pés, querido, o que tu tem? Ele ficou com vergonha. É que eu andei quebrando a minha perna quando eu estava lá na praia, uma moto me atropelou. Não é isso que eu estou falando, querido. Por que teus pés estão inchados? Isso é bicho de pé. Eu estou com vergonha de falar. Começou a chorar. Eu comecei a chorar junto com ele, porque eu me coloquei no lugar dele. Compaixão, 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 misericórdia, se colocar no lugar do outro. Mas vem aqui, querido, que eu quero te dar um abraço. O Senhor manda te dar um abraço, eu vou orar por ti. E o Senhor tem o melhor para a tua vida, e tu vai te reconciliar com o Senhor, seja de que maneira tu achar que for. Tu tem filho, tem uma filha, mora aqui perto, vai lá e te joga aos pés dela, pede essa perdão e volte aos caminhos do Senhor. Oramos ali naquele lugar, debaixo de uma árvore. Abracei ele, chorei junto com ele. Quantos anos aquele homem não ganhava um abraço, Neemias? Quantos anos, Mateus? As pessoas olham, sai de perto de mim. É assim que nós fazemos mesmo? É assim que a gente faz. Ai, está cheirando mal. Ganhador de almas, pastor. Sabe lá quantas almas ganhou? Quantas pessoas foram curadas através da vida dele? Quantas vezes ele levantou de madrugada, ele me disse, eu levantava de madrugada, não tinha horário. Eu ia orar pelas pessoas. Só que um dia, eu dei brecha, fechei a porta do meu coração, Satanás arrombou e fez esse estrago. Por isso, amado e amada do Senhor, nessa noite, não deixe as brechas para o inimigo entrar. Abra o teu coração para o Senhor. O inimigo, ele arromba, ele não bate. Ele mete o pé e entra. Ele não precisa ser convidado. Mas o nosso amado, que é amoroso, que é querido, né? Que é um cavalheiro, ele vai lá, ó. E muitas vezes nós só espiamos. Ai, Jesus, ainda não. Deixa eu aproveitar mais um pouco. Mas é Jesus de novo? Eu estou com 20 anos. Com 50 eu vou. Pô, Jesus, eu recém fiz 50, espera só mais um pouquinho. Até quando tu vai esperar? Para liberar o perdão. Até quando? Até quando? Até quando o Senhor manda te perguntar nessa noite? Até quando tu vai mandar fazer outras chaves do teu coração e trancar por dentro? Até quando? Deus está falando comigo e com você aqui essa noite. Deus está falando comigo e com você aqui essa noite. Nós temos que olhar as pessoas com um olhar de misericórdia, não de pena. Pena é um sentimento que é do inimigo. Pena é desprezo. Ai, estou com pena do fulano. Então nem faz nada. Não faz nada se tu está com pena. Mas se tu sentiu compaixão, vai lá e abraça. Vai lá e ora. Vai lá e busca. Vai lá e bota sentado na tua mesa. Vai lá e faz isso. Vai lá e faz isso. Fala do amor. Fala de Jesus. Não simplesmente enche a barriga daquela pessoa. Isso vai alimentar ela fisicamente. Tem que falar do amor. Ela tem que sair dali sabendo que tu é um servo e uma serva do Deus Altíssimo. Que tu não é uma pessoa boa que nem no mundo tem. Ah, eu sou uma pessoa boa, vou para o céu. Negativo. Não é assim que funciona. E nós sabemos disso. Nós temos que ter um coração misericordioso. Nós temos que ter Jesus. Nós temos que procurar ser discípulos. Amém? Nós temos que liberar o perdão. Se nós não perdoarmos, nós não vamos subir. É sério, gente. A palavra é dura, mas é a verdade. Nós não podemos pregar um evangelho que vai só alimentar, massagear o teu ego. Nós temos que cair na realidade e reconhecermos que necessitamos verdadeiramente ser transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Aqui é a casa do Pai, não é um clube que nos reunimos para vermos o fulano e ciclano. Bênção de Deus. Mas viemos para sair daqui alimentados. E sairmos daqui convictos que temos uma vida eterna. E almas ali fora esperando uma palavra de conforto. Que vai transformar a vida delas assim como nós recebemos. Amém? Não vamos pegar Jesus e colocar numa gavetinha e olhar para ele. Ó, Jesus, hoje eu estou bonitinho e vou para o culto. Não é assim. Jesus tem que caminhar contigo. Ele na frente te conduzindo. O Espírito Santo te mostrando onde é que você tem que entrar, de que maneira você tem que agir, de que maneira você tem que falar, de que maneira você tem que abraçar. Amém? Às vezes um abraço é duro de dar, né? Mas como é bom receber um abraço, não é verdade? Como é bom. Como é bom. Como é bom. E para encerrar,
Por que que nós devemos perdoar? Porque quando nós perdoamos, recebemos pela graça a vida eterna com Deus. A Bíblia nos diz lá em João 13,16, o versículo mais conhecido, áureo da palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Imagina você tem que ir para um destino, amém? E você só tem uma maneira para chegar naquele destino. Só tem um veículo, vamos botar no nosso mundo físico aqui. E aquela porta está se fechando. E você necessita e precisa, porque se você não for, você vai morrer. Você precisa chegar no destino. E aquela porta estreita já está se fechando. E você vai protelando. Não vai fechar agora. Eu conheço o maquinista. Ele vai apertar o botãozinho, vai fechar e vai abrir. Quando eu bater, ele vê que é eu, ele vai abrir. E aquela porta se fechando. E Jesus Cristo conduzindo essa locomotiva, vamos colocar uma locomotiva que é bem grande, né, Mateus? Um trem infinito, vamos colocar assim. E muitas vezes ficamos olhando para aquela porta, aberta, estreita, é o que a Bíblia diz. Nada estamos falando aqui fora da Bíblia. Porta estreita, porta larga. É o mundo, estreita, Senhor. É aquela porta fechando. Sabe quando é que essa porta está fechando? Todos os dias ela está fechando um pouquinho. Porque Jesus está voltando. É aquela porta fechando. E Jesus te chama. Tu que canta? Eu não vou cantar. Tu que prega? Eu vou dar mais um tempo. Você que ora? Só mais um pouquinho, Jesus. E a porta se fechando. Nós não estamos aqui para viver a vida da maneira que o mundo vive. Nós estamos aqui para viver o chamado de Deus em nossas vidas. Sabia disso? Então não posso ser feliz? Sim, com Jesus. Tu vai ser sobremaneira feliz. Não é nas coisas do mundo que nos traz felicidade momentânea, de comer uma carne boa, estar num lugar bom. Não é desta maneira. É ter a felicidade todos os dias, a presença do Espírito Santo todos os dias. Sentir a presença de Deus todos os dias. Às vezes é verdade, muitas vezes estamos oprimidos, mas dobramos o joelho, o Senhor vem, nos renova, nos enche e vamos de novo. E aquela porta se fechando. Aquela porta se fechando. E aí nós lemos esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. É nesse trem, é nessa locomotiva, nesse ônibus, nesse carro, seja o que for, que está no teu coração. Você tem que estar dentro. Você não pode ficar do lado de fora. Porque a Bíblia nos diz que vai ser dor e sofrimento, ranger de dentes. Isso será que é? É. A Bíblia diz que é. Então vamos perdoar hoje. Vamos amar hoje. Não vamos esperar mais. Vamos nos colocar na presença de Deus hoje. Amém? Quando você vê aquela pessoa que te bagou, mesmo que ela não entenda nada, libera o perdão, vem aqui, eu preciso conversar contigo. Só quero te pedir perdão. Se ela vai te perdoar, aí é outra história. Mas você vai fazer a sua parte. Porque no mundo espiritual tu vai estar livre. O acusador vai bater retirada do teu coração. E você vai levantar de manhã pesando que nem uma pena, assim, leve, flutuando. Você vai dizer assim, mas como eu estou bem hoje? O perdão que tu liberou ontem. Amém? Jesus disse, lá naquela cruz, Pai, que eu disse lá no começo, para encerrar, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Amém? É verdade, muitas vezes nós não sabemos o que fazemos. Endurecemos o nosso coração e achamos que nossa razão é que vai valer. As nossas vontades, o nosso desejo, aquilo que nós achamos e pensamos e sentimos. Perdão não é sentimento. Perdão é um ato, é uma atitude de fé que você vai ser liberto. Toma essa atitude nesta noite. O grupo de louvor passa aqui. E você que entendeu, se coloque de pé.